Tá? E sou, como o professor falou, o estado docente dessa disciplina aqui, tanto para os alunos da mestrado como da graduação, que fazem parte desse disciplina. E, tanto aos que estão aqui, gostaria de agradecer, gostaria de agradecer a todos, os que vão assistir logo em seguida, quando a gente publicar esse vídeo, esse conteúdo. Por favor, venham nas próximas vezes que a gente vai ver, geralmente vai ser aquela semana agora, o vídeo. E gostaria de já começar dando a primeira palestrante, Carol. Carol, vou colocar aqui a apresentação. Aluna de graduação em engenharia civil. Aluna de graduação em engenharia civil, vai apresentar esse trabalho que ela vai estar apresentando aqui hoje para a gente no congresso, né? Como a professora falou, na semana que vem. Então, Está em seu nono período. Né? Se quiser falar uma palavrinha de você. Boa tarde. Eu me chamo Carol, sou aluna de civil daqui e sou o membro 10, com a orientação de Evina e agora com a orientação de Isaac. Sou aluna do nono período e como ponto de serviço, já dei uma breve introdução. Próxima semana eu vou estar apresentando esse trabalho no congresso de sólidos de sustentabilidade e hoje eu trouxe uma prévia o nosso trabalho é sobre a análise da composição gravimétrica de um aterro sanitário localizado na região metropolitana de João Pessoa, Estado de Cabo. Não tem como falar do material que está disposto dentro de um aterro sem antes dar uma explanada geral do que é que se trata. Trata-se de resíduos sólidos urbanos, esses que são denominados vulgarmente como lixo, são oriundos de atividades domiciliares, públicas ou de varrição e comerciais. Como também vamos fazer a análise da composição gravimétrica, uma breve tradução do que é a composição gravimétrica, que é o percentual de cada componente em relação à sua amostra total, do seu peso total. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABREL 2023, durante o período de 2010 a 2019, o Brasil testemunhou um aumento considerável na geração de resíduos sólidos urbanos. O que isso significa? Tivemos um acréscimo de 17 milhões de toneladas no período de 9 anos. Isso significa bastante coisa. A gente teve um aumento de 67 para 79 milhões de toneladas por ano. E paralelo a isso, a geração per capita também tem uma relevância significativa. A pandemia do Covid-19 entra no contexto de que a gente conseguiu esse resultado dessa pesquisa diante de um período X de tempo. Depois daquilo veio logo a pandemia. Então, provavelmente, deve ter dado uma discrepância nesse dado. Outrora também deve ter dado uma elevada em requisitos de turno hospitalar, que não é o método da nossa pesquisa. Eu pontuei esses 3 pontinhos sobre a questão dos resíduos, que, por um lado, tivemos o aumento da geração per capita, a tecnologia nos flexibilizou e também nos trouxe a oportunidade de consumir variadas coisas, e isso nos trouxe um aumento na escala significativa de produção de resíduos. Quer dizer que, por outro lado, isso não acompanha o pensamento de que produzir mais resíduos, isso tem um impacto para nós. Porque não adianta só falar da mecânica de um material se eu não falo que o material que está ali dentro, se eu não consigo falar da mecânica e comportamento do material que está ali dentro daquele aterro. E com o ponto 1 e o ponto 2, temos o ponto 3, que são alguns impactos gerados pelo consumo exacerbado, através disso, o aumento na geração e produção de resíduos e os impactos que a professora Fátima falou, que a gente tem sentido hoje graças à nossa própria mão. O objetivo do nosso trabalho é analisar as características de um material produzido através do comando de sondagem realizado no aterro sanitário na cidade de João Pessoa. Os objetivos específicos são analisar o percentual de umidade presente nos resíduos, caracterizar esses materiais, compreender a estabilidade desse talude e comparar as características dos resíduos sólidos urbanos com outros presentes da literatura ou organismo nacional.
A metodologia dessa pesquisa, a metodologia adotada, ela tem embasamento em fontes literárias da Sociedade Alemã de Geometria, e para a gente dar seguimento a isso, foi preciso analisar três conceitos, alguns conceitos fundamentais, né, para conseguir dar prosseguimento a todo o processo da metodologia. Alguns conceitos fundamentais, como a granulometria, que é o que vai nos dar os padrões estruturais dos resíduos, a classificação morfológica, que através daí a gente consegue identificar as características visuais e formais do material, e o teor de umidade, que enquanto medida da quantidade de água presente nesses resíduos e o comportamento destes em diferentes condições ambientais. Para iniciar o teor de umidade, primeiramente a gente fez a homogenização de todo o resíduo em uma bandeja, e através daí a gente calibrou a balança para 0,1 gramas, para através depois da secagem desse material, a gente fazer a pesagem em relação ao seu peso do resíduo úmido, em detrimento do material seco, e para a secagem desse material é que foi preciso colocar o material na bandeja paralelo à estufa e através disso deixar o material. A estufa com 105 graus pode variar para mais 5 graus ou menos 5 graus. E depois de 72 horas a gente conseguiu recolher esse material totalmente seco. A gente fez a pesagem dele seco e fez a comparação dele com o material úmido. E para a caracterização gravimétrica, com o material completamente seco, como eu falei, a gente fez a pesagem dele, fez o peneiramento dele em determinadas peneiras de variação de 120 mm, 40, 20 e 8 mm, e os materiais que tinham diâmetro igual ou menor a 20 mm, a gente fez uma minuciosa triagem manual, e onde cada fração desse resíduo foi separada manualmente pela indivíduo. Depois de tudo isso feito, essas frações foram separadas mediante o seu comportamento mecânico e a sua estabilidade bioquímica. Então, separamos da seguinte maneira: papel e papelão, que engloba materiais compostos principalmente por papel ou fibras semelhantes. Plástico fino, compreende substâncias constituídas por materiais sintéticos flexíveis, como embalagens de plástico macios, metálico e ferroso e não ferroso. Mineral, contemplando materiais compostos predominantemente por substâncias minerais. Madeira, englobando material derivado de origem vegetal, e o material misto, consistindo em resíduos com granulometria igual ou menor a 20 mm, geralmente compostos por uma combinação de materiais orgânicos e minerais, em que esse grupo foi subdividido em duas categorias: os de entre 8 e 20 mm e os menores que 8 mm. Depois, a gente conseguiu reparar que, devido à complexidade do material, se tornaria um pouco inviável essa maneira de avaliação. E a gente optou por uma análise simplificada, onde a gente fez da seguinte maneira: o material granular, separamos da seguinte maneira: o material granular com diâmetro menor ou igual a 8 mm, os componentes minerais, os plásticos e outras fibras. Na figura 2, a gente consegue ter o peneiramento do material extraído do aterro com uma peneira de abertura de 120 mm e na figura 3, o material retirado na peneira de 8 mm. Depois, para isso, mediante tudo isso que foi falado, consideramos para os resultados que o material retirado daquela amostra adicional do período sanitário constatar uma elevada umidade, cerca de 45%. A gente consegue perceber aqui o gráfico 1, que mostra a representação da caracterização gravimétrica da nossa análise simplificada, onde as demais fibras, onde também está presente a madeira nesse conjunto, em 24,75%, os plásticos em 5,29%, o mineral em 29,31% e os materiais granulares com diâmetro menor que 8 mm e 40,5%. Fizemos algumas pontuações em relação a esses resultados que obtivemos, e a gente conseguiu perceber que foi crucial
com presença mínima de materiais degradáveis, exceto pela madeira, que está incluído no outros tipos. A gente percebeu também que a alta umidade pode trazer impactos para o aterro sanitário e deslizamento de terra e na pior das hipóteses pode trazer colapso para o aterro. E aqui já fizemos a análise da composição gravimétrica mediante os estudos sólidos no Brasil. Essa pesquisa que a gente trouxe, ela foi feita pela ABREL. Foi uma pesquisa realizada em 186 municípios brasileiros de todos os estados, onde caracteriza os resíduos em orgânicos, metais, vidros, plásticos, porcelanato e residuos. Essa estimativa foi feita através da média ponderada e levou em conta os seguintes pontos: a geração total de resíduos em diferentes faixas de renda dos municípios, juntamente com suas respectivas composições gravimétricas, a população residente em cada município e a geração per capita de resíduos. Conseguiram chegar nesse gráfico, né? Embora existe de uma abordagem um pouco diferente, mas a gente consegue perceber como ir um pouco mais à frente resultados comuns em relação à pesquisa da ABREL com a pesquisa em questão. A gente consegue perceber que a matéria orgânica ela é o termo maior, 45,3%, e os têxteis, couro de borracha, 5,6%, os metais em 2,3%, o vidro em 2,7%, o plástico, a seguir, o papel e o papelão, 10,4%, a embalagem de porcelanato, os resíduos, como 12,1% e outros. Analisando a proposição gravimétrica, o que eu falei anteriormente da análise dos resíduos do Estado brasileiro, a gente conseguiu perceber que os resíduos orgânicos, os materiais orgânicos, contam com 45,3% do total. Os recicláveis secos entram no segundo percentual, com 33,6%, onde esse engloba plásticos, papel e papelão, vidros, metais e embalagens condicionadas. Os rejeitos correspondem a 14,1%, principalmente compostos por materiais sanitários. E as demais frações, como eu falei, os têxteis, couro e borracha, 5,6%, e os resíduos não especificados anteriormente representam 1,4%. Análise da média nacional da composição gravimétrica dos resíduos no Brasil versus a análise da composição gravimétrica dos resíduos sólidos e nos dados da média do país, a composição de resíduos sólidos era degradada em diferentes categorias, como eu falei, incluindo matéria orgânica, têxteis, couros, entre outros. Essa análise caracteriza os resíduos de acordo com sua origem e características físicas. Por exemplo, é observado que os orgânicos representam a maior parte dos resíduos, que não é o caso do nosso trabalho vigente, seguidos pelos recicláveis secos e rejeitos, com cada categoria contribuindo de maneira significativa para a composição total. Os dados do trabalhista fornecem uma análise mais específica das proporções de resíduos plásticos, fibras não especificadas em minerais. E essa análise também destaca a presença mínima de materiais degradáveis, exceto pela madeira. Apesar dos dois trabalhos terem abordagens diferentes, os dois compartilham semelhanças notáveis nos seus conteúdos. Ambos os dados destacam matéria orgânica, pode ser da matéria orgânica, e dos materiais não biodegradáveis, composição, como uma porcentagem dos plásticos. Além disso, como se reconhece a influência da decomposição da madeira nas proporções de fibras ao longo da evolutiva na questão desses resíduos. E para concluir, o estudo indica que o material coletado é um material envelhecido com uma presença mínima de matéria orgânica, exceto pela madeira que está incluída no campo de outras fibras. A amostra também representa um teor de umidade elevado, cerca de 45%,
o que nos mostra é uma preocupação em relação à estabilidade daquele talude. E diante desses resultados, colocamos alguns pontos, algumas diretrizes, em que a gente pode, de acordo com o trabalho, a gente pode trazer como possíveis soluções, implementação de sistemas de drenagem mais eficientes, controle cuidadoso do aporte de água e práticas adequadas de cobertura e captação de resíduos. Além disso, a presença de 30% de fibras fizeram a necessidade de estudos geotécnicos para a análise da estabilidade do talude do aterro. E a reciclagem e o reuso, que é um ponto bastante importante. E observa-se também que a adequação significativa de materiais não biodegradáveis nos terrenos brasileiros resultaria em impactos ambientais prolongados, uma vez que esses resíduos permanecem fisicamente intactos por períodos prolongados. E esses resíduos não biodegradáveis podem causar contaminação do solo, da água, da água subterrânea, especialmente quando expostos à umidade, que é o caso do trabalho em estudo. Portanto, uma gestão adequada desses resíduos, incluindo técnicas de reciclagem e reutilização, é essencial para diminuir os impactos da lei do Estado brasileiro.